para não quebrar a temática do nosso culto, nós estamos bem focalizados nas crianças, bem focalizados nos bebês. E isso é bom que assim seja. Vamos fazer uma reflexão ainda dentro dessa temática tão preciosa para Deus, tão preciosa para nós. Se eu fosse dar um título a essa reflexão, seria: faça um ninho para a sua criança. Faça um ninho para a sua criança. Porque assim nos diz o salmista, no Salmo 84, na grande poesia para os filhos de Corá, onde diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha seus filhotes, junto aos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Salmo 84, versículos 1 a 3. Com que então o poeta se digna a fazer uma poesia enaltecendo a casa do Senhor. No Antigo Testamento, o centro do culto era na cidade de Jerusalém, a capital escolhida, o lugar escolhido por Deus, e o templo escolhido por Deus, dentro do modelo mostrado no monte para Moisés, milimetricamente, as medidas precisas, os materiais exatos que deveriam ser usados, ponto a ponto, parte por parte, detalhe por detalhe. E Deus disse a seu povo, na aliança do Antigo Testamento, que ele se manifestaria ao seu povo sobre a arca do testemunho, no lugar santíssimo, atrás do véu, naquilo que se chama o Shekinah, ou a glória do Deus vivo. Ninguém podendo entrar naquele espaço separado por um espesso véu, a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano, para oferecer sacrifício. Portanto, era um lugar de inacessibilidade às pessoas comuns, mesmo da família sacerdotal. Só o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano para oferecer o sacrifício no dia da expiação. Era uma tenda, era um tabernáculo, conquanto construído caprichosamente, com o melhor material, em todos os sentidos, desde o ouro, depois os bordados, o trabalho de artista. Deus deu habilidade, Deus deu dons para os homens bordarem em ouro. Algumas peças compostas de pedras preciosas. O véu foi feito com apuro, foi feito com uma arte que fez com que a sua constituição fosse tão forte que duas juntas de bois puxando não rasgavam. Então era um tecido realmente, nos procedimentos comuns, indestrutível. Não se rompia. A trama feita de tal maneira para não rasgar-se. E esse véu fazia então a separação do lugar santo ao lugar santíssimo.
Depois, Davi quis fazer um templo. Deus não mandou fazer templo. Deus mandou fazer o tabernáculo, que era desmontável, era portátil e era singelo, em certo sentido, uma construção singela. Mas Davi, o mesmo autor deste salmo, coloca no seu coração o desejo de construir o santuário. Quem vai fazê-lo é o filho dele, que é Salomão, depois. Então, Davi, nesse caso, está pensando ainda no tabernáculo. Algumas pessoas acham que quando Davi escreveu esse texto, estivesse ele exilado por razões políticas ou razões de estratégia, de guerra, de combate. Provavelmente na ocasião em que seu próprio filho, Absalão, desejou usurpar-lhe o trono e Davi precisou fugir apressadamente, deixando para trás tudo para trás, levando só o que poderia ser naquele momento levado, atravessou rapidamente o Jordão, fugindo do próprio filho, da espada do próprio filho. E enquanto perdurou essa situação anômala, essa situação emergencial, a alma do salmista, do servo de Deus, ansiava pela pompa, pela solenidade da presença de Deus no lugar santíssimo, na cidade santa. Ele contemplando cotidianamente as nuvens dos sacrifícios oferecidos a Deus, os cânticos entoados pelo sacerdote, o tocar das trombetas, o tilintar das campainhas, que tanto alegravam seu coração. Mas agora ele estava distante. E vocês sabem, no Antigo Testamento, era um lugar, Deus se situava geograficamente. Deus escolheu, na antiga dispensação, na antiga aliança, antes da vinda de Jesus Cristo, escolheu aquele lugar específico e aquela liturgia específica para ser servido. Até as orações eram feitas com o rosto voltado para Jerusalém. Quando o judeu se encontrava longe, ou em viagem, ou exilado por qualquer razão, e ele ia orar, ele fazia a oração de frente, na direção onde era o templo. Onde estivesse, ele fazia isso. E então ele se voltava para a direção onde estava o templo, erguia as mãos na direção do templo, e usavam essa atitude de erguer as mãos para o santuário, porque lá, no Antigo Testamento, era a referência. Mas esse véu rasgou-se quando Jesus morreu na cruz. Quando o Filho de Deus vem para cumprir cada detalhe dos sacrifícios, quando o Filho de Deus vem para cumprir cada consequência dos pecados da humanidade, os seus e os meus, e quando o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, se entrega na cruz do Calvário, acontecem vários milagres. E um dos milagres mais notáveis é que o véu do templo se rasgou por si mesmo, de alto a baixo. Então foi uma intervenção celestial, foi uma intervenção divina, foi do céu para a terra, foi de Deus para os homens. Deus mesmo fez esse ato. Não foi um homem que rasgou de baixo para cima. Deus rasgou de cima para baixo. E rasgou-se de uma maneira miraculosa, porque, conforme dissemos, se duas juntas de bois amarradas em lados opostos e puxadas de lado oposto, essa força de duas juntas de bois de cada lado não rasgaria o véu. E então começa um Novo Testamento, a nova aliança, que Jesus disse para a mulher samaritana, quando lhe perguntou: Senhor, onde é que nós vamos adorar o Pai? Nossos pais adoraram neste monte.
E os judeus dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. E Jesus disse para a mulher: mulher, a hora vem, e já chegou, em que nem aqui, presta atenção, nem aqui, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Porque o Pai procura os que o adorem em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Quando o véu do templo se rasgou, não há mais um lugar. Hoje aí reconstruíram, não é? O templo de Salomão. Não há mais sentido para o templo de Salomão. Porque se o templo de Salomão continuasse existindo, significaria que Jesus não veio ainda cumprir. Então Jesus não veio cumprir. Então o véu não se rasgou. Ou então, a outra alternativa para uma réplica de um templo igual ao de Salomão seria que Jesus não é o Messias de verdadeiro. Ele veio, morreu na cruz, mas ele não é o Messias verdadeiro. Continua ainda o obstáculo de acesso a Deus. O Messias não veio ainda, ou então Jesus não era ele. Não há mais razão para as pessoas orarem de mãos erguidas. Porque se orarmos de mãos erguidas, estaremos fazendo igual um judeu antes de Jesus chegar. Então, para fazer completa esta oração, não adiantaria erguer as mãos. Teríamos que saber em que direção é Jerusalém e orar em direção a Jerusalém. Ninguém faz isso. Então percebam como é importante o estudo da Bíblia com informações precisas, contextualizadas, históricas, para que nós saibamos diferenciar claramente a antiga aliança da velha aliança. E não queremos misturar categorias, porque ao fazê-lo, sem saber, muitas vezes, sem noção, sem intenção, nenhum crente que ore erguendo as mãos tem essa intenção de afrontar, né, a mensagem de Deus. Ele faz isso inocentemente, talvez até com boas intenções, mas mal orientado. Porque esse ato está dizendo, né, que aquele lugar continua sendo o lugar de adoração de Deus. Só pode ser adorado ali. E se não estiver lá, tem que se voltar para lá, projetar-se para lá, erguer as mãos para lá, porque é lá que Deus está. É lá que Deus está. Quando nós oramos, é lá que Deus está? Deus está no templo? Não, Deus não está no templo. Nem no de Salomão, legítimo, nem no de Herodes, não está lá. Aliás, Deus fez questão de que o templo fosse destruído de alto a baixo. E não ficou pedra sobre pedra. Jesus disse: vocês estão vendo isso? Os discípulos falaram: Senhor, que pedras, que colunas. O templo era lindo. 46 anos para construir. E os discípulos vêm conversando com Jesus, dizendo: Senhor, olha que pedras, que colunas, que mármores, que coisa maravilhosa. Jesus falou: em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E no ano 70 isso aconteceu. Sob as armas das legiões do general Tito, as legiões romanas cercaram Jerusalém, porque houve uma sedição dos sicários zelotes. Essa guerra durou de 66 a 74, 8 anos, e bem no meio, no ano 70, foi feito o cerco de Jerusalém. Os últimos resistentes se abrigaram nas estruturas do templo, uma das maravilhas do mundo. E Tito reuniu seus comandantes e disse assim: poupem o templo, porque era uma coisa lindíssima. Então o comandante falou: vocês vão entrar lá, fez toda a estratégia, pôs os seus melhores soldados, diz: vocês vão entrar lá e vocês vão pegar esses homens vivos ou mortos, poupem o templo. Mas acima das ordens do general romano Tito, que foi o próximo César, estava a ordem de Jesus.
Tito falou, poupem o templo. Jesus tinha falado, não ficará pedra sobre pedra. Sabe o que prevaleceu? O vaticínio de Jesus Cristo. Ninguém sabe como lavrou um incêndio ali dentro. Se intencional, se acidental, não se sabe, na refrega, no calor do combate, incêndio incontrolável. E o templo realmente desapareceu da história. Se nós visitarmos Jerusalém hoje, aquele lugar onde estava o templo é quase que uma quadra limpa e tem bem no meio uma mesquita maometana. Mas o que quero dizer é que o que significava o templo para Davi, né, significa para nós hoje a casa de oração. Porque o culto do Antigo Testamento acontecia lá, pelos sacerdotes, somente eles faziam, representando o povo. Havia barreira ao povo, ninguém ia direto. Mas quando Jesus veio, todos têm acesso, todos os crentes são sacerdotes, somos uma nação santa, povo adquirido, sacerdócio real, todos os crentes têm acesso direto a Deus. Então nos reunimos para adorá-lo em espírito e verdade, onde estivermos. Digamos que venha uma lei aí, e que diga, todos os templos cristãos ou religiosos vão ser confiscados pelo Estado. Não vai mais ser permitida a prerrogativa das pessoas terem um prédio especial para isso. Não, o Estado vai ocupar o espaço para fins outros, de interesse do Estado. O Estado é laico, não é uma teocracia. O Estado é laico. Então vamos confiscar os templos. O que aconteceria se viesse agora um grupo com uma ordem judicial para que nós desocupássemos este espaço e dissesse, da segunda-feira em diante, isso aqui está nas mãos do governo e o governo vai colocar instalações aqui para atender o povo. Nós vamos colocar serviço social, nós vamos colocar serviço médico, isso aqui vai ser um prédio público. O que aconteceria para a igreja se isso acontecesse? Eu vou dizer para os irmãos, nada. Porque nós não dependemos de templo para ser igreja. Nós não precisamos de templo para fazer culto. Nós não precisamos de templo para adorar a Deus. Nós não precisamos de templo como lugar sagrado. Sagrado somos nós. Então, se hoje viesse uma declaração política confiscando todos os templos, os crentes seriam os únicos que não seriam afetados. Porque se nós não pudéssemos nos reunir aqui amanhã, nós nos reuniríamos na casa do Santana. Nós nos reuniríamos na casa do Ronaldo. Nós nos reuniríamos na casa do Moisés. Nós nos reuniríamos na casa do Maurício. Nós nos reuniríamos na casa do Davi e da Renata. Depois nós nos reuniríamos na Praça do Quarto Centenário. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles, certo? Vou para o ponto agora. A estima de Davi pelo templo era tão profunda que, ao sentir-se impedido de ir para a reunião, ao sentir-se impedido de contemplar de perto o que acontecia ali, naquele tabernáculo, ele diz assim, Senhor, minha alma está suspirando. Na oração, ele está conversando com Deus, Senhor, minha alma está suspirando pela adoração. Minha alma está suspirando por ver acontecendo a liturgia sagrada. Minha alma está suspirando por contemplar o sumo sacerdote entrando pelo povo, por mim mesmo, o rei, entrando por nós no santuário para oferecer sacrifício em nosso lugar. Minha alma está suspirando para ouvir os cânticos de Sião. Minha alma está suspirando por estar junto com o povo de Deus, lá na capital, em Jerusalém. Não, ele não estava feliz, ele não estava à vontade, ele não estava ocupado com estratégia, com defesa, com futuro. O que vai ser do meu futuro? O exército do meu filho chegará amanhã? Vencerão os poucos homens que estão comigo?
Não, não era essa a preocupação. A preocupação, Senhor, minha alma está suspirando e minha alma desfalece por teus átrios. Ele não estava preocupado em perder o reino, ele não estava preocupado em perder os seus valores, ele não estava preocupado em perder o seu prestígio real, ele estava preocupado de não poder comparecer na reunião do povo de Deus. Mas não só a alma desfalecia, o coração exultava. Coração é sentimento. Coração é sentimento. Coração é emoção. Coração é paixão. Então não era só a manifestação de uma espiritualidade, separando a parte espiritual das outras partes da vida. Para Davi, o templo não era uma liturgia cansativa. Não era uma mecânica repetitiva, porque sempre é a mesma coisa. Estou lendo de novo o Antigo Testamento. E eu estava vendo como era a mecânica. Quantos sacrifícios de manhã, quantos touros, quantos bodes. No amanhecer e no pôr do sol. Era o ritual. Queimar incenso aromático sobre o altar. Todos os dias a mesma coisa. Tocar a campainha quando está entrando para não ser consumido pela presença de Deus. Todo dia a mesma coisa. Não para Davi. Para Davi não era algo repetitivo, não era algo enfadonho, era algo que fazia sua alma vibrar. Era algo que fazia com que o seu coração se enternecesse, era algo da alma, ele era apaixonado por aquilo. E quando a pessoa é apaixonada por alguma coisa, nada relativo àquela coisa é monótono, nem é cansativo. Uma pessoa que gosta de futebol e é fanática por um time de futebol, ela não enjoa das cores do time. Mas o Palmeiras não podia ser verde e branco, tinha que ser vermelho e preto. Não. Ela não enjoa do brasão do time. Mas esse brasão do Corinthians é feio. Tem nada a ver remo com boia de água, não tem nada a ver, é futebol. Ela não se enjoa de ir ao estádio para ver o quê? 11 homens de cada lado, 45 minutos, 15 minutos de intervalo, mais 45 minutos, talvez prorrogação, um ganha, ou perde, ou empata. Mas é a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Mas a pessoa não enjoa. Cada vez que você vai lá e vê, você não pode ir, você assiste a televisão. É uma emoção, e passa mal, e o coração dispara, e brigam. Por quê, gente? Mas é repetitivo, é sempre a mesma coisa. Se mudasse o gol, né, em vez de ser o gol aqui, sei lá, mudou aquele dia, né? Não, quem cobra hoje é o juiz que cobra, é o bandeirinho. Mudaria sempre. Mas ninguém enjoa quando é apaixonado, mesmo que seja a mesma coisa. Tem um time que diz o seguinte: até a pé nós iremos, para o que der e vier, pois para sempre com o Grêmio estaremos. Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver. Isso significa paixão. Que bom se os crentes dissessem: até a pé nós iremos, com a igreja onde a igreja estiver. Porque sempre com a igreja estaremos, onde quer que a igreja estiver. Nós não estamos dizendo isso, não? O meu coração, a minha carne exultam pelo Deus vivo. Não era só emoção, era o corpo inteiro. Tem muita gente que não vem à igreja, você não veio à igreja? Não, eu não vim, mas em espírito eu estava lá. Eu estava lá em espírito, pastor. Não basta. Você não é só espírito. Você é corpo. Certo? Não, salmista não estou lá só em espírito, eu quero estar lá fisicamente.
Não é só minha alma, minha parte espiritual que clama por Deus. Não é só minha emoção, minha paixão, meu coração, minha sensibilidade que clama por Deus. É também meu corpo, minha carne, eu quero estar presente lá. Aí ele diz uma frase. O pardal encontrou casa. E a andorinha, ninho para si, onde acolhe a seus filhotes, junto aos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Eu diria que temos aqui um homem com inveja dos pássaros. Porque os passarinhos tinham asas. E muitas vezes, como criança, ele viu os passarinhos fazer seus ninhos ali, nos átrios de Deus. É um lugar sereno. É um lugar tranquilo. E então ele diz, olha, os passarinhos têm asas, os pardais têm asas, as andorinhas têm asas, e nada os impede de irem para os altares de Deus. E mais ainda, a andorinha fez ninho. Quem sabe quando criança ele pegou muitos ovinhos de andorinhas lá, não é? Por ali na região. Ele fica com inveja dos pássaros e diz, a andorinha fez ninho ali na tua casa de oração. Eu disse que ia conversar com vocês sobre faça um ninho para os seus filhos na casa do Senhor. Os filhotes das andorinhas, né, foram objeto da preocupação do salmista e da inveja do salmista. Aqueles filhotinhos, né, abrigados no ninho, na casa de Deus. E os nossos filhos e as nossas filhas? E as nossas crianças? Nós estamos construindo ninhos para eles na casa do Senhor? Nós estamos construindo ninhos para os nossos filhos e as nossas filhas no âmbito do convívio da congregação? Por que será que muitos não estão construindo ninhos para os seus filhos e para as suas filhas nas casas de orações? Talvez porque eles mesmos não tenham ainda o seu lugar na casa de oração. Talvez porque para muitos pais, para muitas mães, falte ainda essa ligação espiritual. A minha alma clama pelo Deus vivo. A parte espiritual ainda não se sensibilizou com o amor de Deus. Talvez o seu afeto, o seu maior afeto, o seu coração, a sua sensibilidade, o meu coração clama pelo Deus vivo, também não aconteceu ainda do coração ser tocado. A minha carne aspira pelos átrios do Senhor. Então não tem necessidade de ir pessoalmente à casa de Deus. Bom, se a pessoa mesmo não tem o seu referência espiritual, emocional e pessoal com a casa de Deus, que estímulo tem para levar os filhos e fazer ninho para os filhos? Deus tem interesse nas crianças, ama as crianças, e Ele colocou as crianças nas nossas mãos para que nós as orientássemos em direção a Ele. O primeiro evangelista, o primeiro profeta, o primeiro mensageiro de Deus na vida de uma criança é o pai, a mãe. E se esse time é perdido, o pai e a mãe conduzir a criancinha desde cedo à presença de Deus, esse time se perde. Depois é muito difícil uma conversão mais tardia, muito difícil. Momento mais receptivo da pessoa para ir para Deus é nos primeiros anos da vida. Como as camadas de uma cebola, à medida que nós vamos crescendo, camadas de resistência vão sendo colocadas entre nós e Deus. E chega um momento na sua vida que você até gostaria. Mas o revestimento é tão complexo que você não pode sair, mas está engessado ali dentro. A criança não tem camada alguma. É a alma, a mente, a sensibilidade, a consciência do bebê estão nas mãos do pai, nas mãos da mãe. Ele vai seguir nessa direção.
O Espírito Santo não tem que lidar com maus costumes, com mágoas, com rancores, com vícios, com endurecimentos outros, com marcas de pecados na vida. A criança está ali aberta para quem chegar primeiro. Vamos fazer ninhos para as nossas crianças na casa do Senhor. E se isso não está acontecendo, dá tempo ainda. Um famoso clérigo disse uma vez: me dei uma criança até 7 anos. Coloque sob os meus cuidados uma criança até 7 anos. Clérigo de uma igreja. E depois disso eu entrego e você pode fazer dela o que você quiser. Por quê? Ele sabia que se nos primeiros 7 anos as raízes da verdade foram colocadas no coração de uma criança, ninguém mais leva. Esse é o ponto. Os nazistas disseram: dei-nos as crianças até os 7 anos e vamos fazer dela um elemento precioso para o Império Alemão, o Terceiro Reich. Dei-me uma criança até 7 anos, farei dela um soldado alemão para defender o nazismo. Será que só nós, os crentes, deixamos as nossas crianças à deriva e não valorizamos o poder de absorver a verdade que nossas crianças têm? Será que não acordamos para a grande possibilidade que nós temos de decidir e orientar o destino eterno das nossas crianças? Está nas nossas mãos. Avanços de estudos hoje da mentalidade humana, área de psicologia, outras áreas afins, dizem que até 5 anos o caráter da criança está pronto. Ah, mas eu pensei que fosse com 18. Não, é com 5. As bases do caráter que orientarão uma criança nos próximos 80, 90 ou 100 anos. Tem um irmão aqui que fez 101 anos agora, irmão Dora. Com 5 anos já está pronto. Pouca coisa mudará, presta bem atenção, pouca coisa mudará depois de cristalizada a mentalidade da criança, e isso acontece aos 5 anos. Aí nós pensamos o seguinte: a sabedoria de Deus que fez isso. A sabedoria de Deus que fez isso. Sabe por quê? Nos primeiros 5 anos, a criança é 100% do pai e da mãe. 24 horas por dia, 365 dias por ano. Com 6, ela vai para o prézinho, etc. Né? Mas os primeiros 5 anos, a criança é 100% pai e mãe. 100% pai e mãe. Quem entrar no meio aí cai de paraquedas, porque é 100% pai e mãe. Vão onde o pai e a mãe levam, e não perguntam. Você pega uma criança de 3 anos de idade, domingo de manhã, vão para a igreja, ela não pergunta, não quero, não gosto. Não. Pega na sua mão e vem com você. Se você passar o dia na igreja, ela passa. Dá comida, dá água direitinho, ela passa. Onde você for, ela vai. Há uma preocupação muito grande do segmento cristão quando o poder público queria colocar nas escolas certas filosofias, queria colocar nas escolas certos ensinamentos precoces para as crianças, certas filosofias mundanas para as crianças, questão de gênero, etc. E um clamor imenso, que vão colocar nas escolas, que vão doutrinar. Eu, se tivesse filho pequeno, não teria preocupação nenhuma, porque quem ia ensinar essa criança seria eu. Quando a escola vier com uma ladainha fora disso, já chegou fora de hora. É o que disse o homem lá: me dê a criança até os 7 anos, depois faço o que quiser com ela. Eu ensino na minha casa meus filhos até 5 anos de idade, o que a Bíblia ensina, e posso pôr em qualquer escola do mundo. Porque já introjetou a verdade, já absorveu as bases, e ninguém mais tira isso.
Vai ser desafiado, sim, vai sofrer uma tensão, mas a base está formada. Então eu mandaria seu filho para uma escola que tem uma cartilha, etc, etc. Mandaria sim. Ele já ia sabendo, isso aqui é o que o mundo diz, não é o que a Bíblia diz. Não, acabou. As pessoas têm medo porque não têm convicção da verdade. As pessoas têm medo porque não têm raízes profundas na palavra, não confiam no Evangelho de Jesus Cristo. Agora, eu teria medo se meu filho não tivesse nenhuma relação com a Bíblia, nenhuma relação com o Evangelho. Eu fico com medo, porque não tem base. O ninho das andorinhas, os filhotinhos das andorinhas, não passou distraidamente pelo olhar do salmista, nem pelo olhar de Deus. Que felicidade ser um pássaro morando no tabernáculo. Que felicidade ser um filhotinho de pássaro morando no tabernáculo. Que maravilha o seu filho, a sua filhinha sendo criada na igreja de Deus. Mas depois vai para o mundo, acontece, já vi que aconteceu. Não tem importância que aconteça. Cedo ou tarde volta. Tira-se a poeira e lá está a imagem certinha da verdade. Deus nos abençoe. Que possamos valorizar muito isso, chegar no tempo na vida das crianças. Os pais são os primeiros responsáveis. A igreja é aliada da família de orientar os nossos filhos. Heitorzinho, leitura da Bíblia para um bebezinho inteira, a história infantil para a criança. Já podemos antecipar o que será na vida dessa criança. Arthurzinho, leu a Bíblia, 10 anos de idade. A história inteira. Mas é criança. Graças a Deus que é criança. Graças a Deus. Porque junto com o crescimento da mentalidade, o crescimento do entendimento da verdade se cristaliza também. Deus nos ajude a fazer os ninhos dos nossos filhos na casa do Senhor. Valorize a igreja, priorize a igreja, leve a sério a igreja, se você quer alguma coisa boa na sua vida pessoal. E se você tem coisa boa na sua vida pessoal, você tem o que dar para o seu filho, para a sua filha de coisa boa. Passa por você e vai para a sua criança. Ela está, em certo sentido, nas suas mãos. Vamos chamar os diáconos.